Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Nesse dia, que é o 25 de agosto de 2021, né, irmãos? E graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado. Aí, pela vida, pela redenção, né? Damos graças aí ao nosso Deus. E estamos aqui, né? Firmes, em perseverança, pedindo a Ele que Ele nos proteja do mal, né? Do pecado, da transgressão, da iniquidade, da abominação, dos espíritos malignos, também nos livre de nós mesmos, das nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras. Vamos pedir também a Ele, né, irmão, nas nossas orações, que Ele nos visite em nossas residências, onde estivermos, e nos socorra nas nossas necessidades espirituais, né? São muitas, né? Também nas materiais, né? Não deixando faltar o pão de cada dia, nem nos dando pão em excesso. Amém? Graças a Deus, né? Vamos continuar aí com a nossa pequena história aí, né, da igreja. Na verdade, nós estamos relembrando coisas que a gente já sabe, né? Algumas a gente sabe, outras não. A gente vai procurando relembrar, rememorar, né? Aquilo que aconteceu, né? Com a menina dos olhos do Deus vivo, que é a sua igreja, a sua congregação, né? Na qual nós inscrevemos, né? Nós nos inscrevemos para fazermos a vontade dele e não para fazermos a nossa vontade, né? Quem quer que Deus faça a sua vontade são as religiões. As religiões, os religiosos, eles querem que Deus se amolde à sua vontade. Eles querem que Deus faça o que eles querem, né? E o que as religiões querem? As religiões querem o quê? Querem o poder, né? Aqui na Terra. Querem o poder aqui. Elas não são forasteiras e nem peregrinas. Elas querem o poder, elas querem a riqueza, né? Os bens materiais. Eles querem ser felizes aqui na Terra, né? E ainda querem ganhar a salvação. Ou seja, eles querem ganhar a vida terrena e a vida futura. E o Senhor Jesus disse que isso não seria possível, né? Quem perder esta vida, ganhará a vida eterna. Então as religiões, elas querem ser igreja, né? E aí acham que a igreja, né, está aqui para fazer a sua própria vontade, ou para fazer com que Deus faça as suas vontades, né? Não, a igreja está aqui para fazer a vontade do Deus vivo. E é isso que consiste exatamente o amor de Deus, né? A obediência à sua palavra, a obediência aos seus mandamentos. Irmãos, então continuando aí, né? Nós vimos aí até o ano 100, mais ou menos, né? O que foi que aconteceu com a igreja. Inclusive aí o irmão Sivaldo, né? Fez uma complementação até boa aí, né? Da história da igreja. Começou desde João Batista, né? Que foi o precursor, né? Do Senhor Jesus, do Messias, da igreja. Então nós vamos o quê? Nós vamos ver aqui agora duas coisas paralelas. Nós vamos ver alguns sucessores dos apóstolos, né? Aqueles que sucederam os apóstolos depois do ano 100. Depois do ano 100 eles estavam todos mortos, foram todos, né, assassinados, né? Pelo menos a maioria. E a outra coisa paralela é a perseguição do Império Romano e das religiões e outras coisas, mas principalmente do Império Romano, né? Então, vamos ver aqui um dos sucessores dos apóstolos, né, que viveram exatamente com eles, né, que foi o
Clemente, né? Chamado Clemente de Roma. Então, Clemente de Roma, ele escreveu várias coisas, várias epístolas, né? Escreveu vários textos, né? Sobre a fé, sobre a igreja, sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu naquela época, né? Então nós vamos ver aqui uma carta que ele escreveu aos Coríntios, né? Vamos fazer um resumo dela, para ver o que esse sucessor, né, tinha exatamente na cabeça, né? O que ele estava ensinando à igreja, né? Ele era um ensinador, né? Então, a carta aos Coríntios, que ele deve ter escrito essa carta entre os anos 95 a 100, por aí, né? Certo? Na época do imperador Domiciano, né? E do Neva, né? Dois imperadores. Esse Domiciano aí, ele foi outro sanguinário, né? Perseguidor da igreja, perseguidor dos sucessores apostólicos. Então vamos ver aqui, né? Nessa epístola aos Coríntios, Clemente, ele vai falar em primeiro lugar contra a inveja, né? Vai falar contra a inveja, o ciúme e a inveja, né? Então ele está reprovando, né? Exatamente esse sentimento, né? Essa paixão, né? Esse defeito, né? De caráter que nós temos por causa do pecado. Então o que ele fala? Ele diz que o ciúme e a inveja, né, produziram o fratricídio, né? Porque ele começa a falar lá desde Caim e Abel, né? Ele vem trazendo exatamente, né, os acontecimentos que estão escritos ali no Velho Testamento, no Pentateuco, né? Mostrando que ele tinha domínio, né? Tinha conhecimento e tinha domínio do Pentateuco. Então ele começa a falar exatamente do ciúme e da inveja que produziram o primeiro fratricídio, né? O primeiro assassinato, né, de um irmão por outro irmão. E aí ele diz mais, né, que a inveja e a discórdia, né, arruinaram grandes cidades e destruíram grandes nações, né? Então, parece até que ele está falando nos nossos dias, né, irmãos? Porque isso, na verdade, se prolongou, né, pelas gerações futuras até os dias de hoje, né? Então, a inveja, a discórdia, né, a disputa, as guerras, né? Tudo isso aí arruinaram cidades, né? Destruíram nações, né? Grandes nações. Mas não é só isso, é também a idolatria, né? A desobediência, né? O desenfreamento das paixões, né? E tudo mais. É isso? Então, o outro item, né, que ele fala na carta dele é sobre o arrependimento dos pecados, né, que ele coloca como relembrando, né, aquilo que os apóstolos ensinavam, relembrando o ponto fundamental da doutrina apostólica e também do Senhor Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos, né? Arrependei-vos dos vossos pecados, né? E convertei-vos da vossa vã maneira de viver, né? E o Clemente, ele cita, né, vários textos das Escrituras, né? Para exatamente fundamentar o que ele está falando para a igreja daquela época, né? Então esse Clemente é tido como um santo, né? Como uma virgem prudente da igreja, né? Ele escreveu muitas coisas. Nós vamos ver o que foi que ele escreveu, né? Vamos ver, claro que de forma resumida, né?
porque são muitas coisas que ele escreveu. E amanhã a gente vai continuar aqui, vamos parar por aqui hoje. Amanhã, se Deus quiser, continuaremos. Amém? Pai seja com todos nós.